uma coisa muito importante. O Arthur ele vai fazer a palestra para a gente e no final nós vamos ter 20 minutinhos de perguntas e respostas sobre o tema geral, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E aí, quem tiver interesse, a gente vai passar o microfone, né? Vamos aproveitar o conhecimento aqui do garoto, né, Arthur? Então é isso. Obrigado, querido. Bom dia a todos. É para mim uma imensa alegria estar aqui com vocês, na condição de mais um irmão, de mais alguém que tem buscado aprender com Jesus ou encontrar com Jesus caminhos de luz e de paz para o nosso coração e entender melhor também qual o nosso papel enquanto jovens, enquanto cristãos, nesse momento de transição pelo qual o mundo passa. Então é com esse intuito que nós vamos conversar um pouquinho hoje, nesta manhã, à luz do Evangelho e da doutrina espírita, sobre esse tema que nos foi proposto. Brasil, mostra a tua cara. E, de certo modo, a nossa proposta será fazer uma conexão com essa proposta ou essa tarefa que o Brasil recebeu, essa incumbência, especialmente também para nós, espíritas, cristãos, esse compromisso com o progresso do mundo, esse compromisso com a iluminação das consciências e dos corações, a começar pelos nossos próprios, a partir de tudo aquilo que a gente recebe do Evangelho e da doutrina espírita. Porque muitas vezes, acho que a pilha deve estar... Pode ser com cabo mesmo. Pode tirar do pedestal mesmo. Aí, valeu. Alô, som, testando? Beleza. Agora sim. Porque muitas vezes surgem algumas incompreensões em torno dessa obra, ou em torno do entendimento ou da proposta de trabalho que cabe ao Brasil no grande concerto das nações. Lembrando que cada uma terá a sua função, mas todas são imprescindíveis e importantes dentro de um contexto geral. Mas muitas vezes surgem aqueles questionamentos, mas o Brasil, com um compromisso com o Evangelho, diante de tamanhas lutas, de tamanhos problemas sociais, políticos, de preconceitos, de desafios, justamente o Brasil a ter essa incumbência de trabalho com o Evangelho. Então a nossa ideia é refletir em torno desses questionamentos, vendo que, de certo modo, eles não são novos. Estando a tarefa espírita e cristã aqui no Brasil comprometida com o que se começou lá atrás com Jesus e os seus discípulos, nós vamos ver que esses questionamentos ou essas expectativas são tão antigas quanto o próprio Evangelho. Porque também naquele tempo se questionava, mas pode vir algo de bom da Galileia? Também naquele tempo se questionava, mas da Galileia poderia sair algum profeta? Alguma contribuição real para o mundo poderia vir da Galileia? Uma região da Judéia, muitas vezes menosprezada, justamente pelo seu caráter de miscigenação, ali estavam reunidos muitos povos de várias origens. Era muitas vezes desprezada pelos próprios judeus, pelos seus próprios irmãos, mais ao sul, da região de Jerusalém, da região da Judéia. Porque não viam, não enxergavam que algo pudesse sair daquela região de bom, de realmente transformador. Quanto mais o tão esperado Cristo, o Messias, aquele que viria trazer transformações profundas. Então as questões, ou os questionamentos que se faziam lá atrás, são, de certo modo, os mesmos que se fazem hoje. Até mesmo após o início da tarefa de Jesus, o início da sua tarefa pública, em que começou a divulgar a sua mensagem, a mensagem da Boa Nova, muitos aguardavam com muitas expectativas quando de fato Jesus se mostraria. Apresentaria, digamos assim, as suas reivindicações, lutaria pelo poder, a fim de que, ampliando a sua influência, pudesse mudar todas aquelas condições
difíceis, sobretudo, que o povo vivia àquele tempo. Porque se hoje o nosso contexto é desafiador, são muitas as coisas a modificar em termos sociais, em termos coletivos, em termos morais. Àquele tempo, nunca é demais recordarmos, o contexto era ainda mais desafiador. Muitas das conquistas que hoje temos, antes não tinham. Muitos dos direitos que hoje temos, antes não existiam. Se as desigualdades hoje ainda são grandes, antes eram ainda maiores. Foram esses, digamos assim, os horizontes que os primeiros cristãos, os primeiros seguidores de Jesus tiveram de facear, de enfrentar. Mas muitos aguardavam naquela expectativa. Quando Jesus vai deixar de apenas ficar falando, ensinando e curando, e vai de fato querer mostrar a que veio. Quando Jesus vai inaugurar, de fato, a obra de transformação do mundo. Eram essas as expectativas que envolviam a muitos corações, mesmo entre os discípulos mais próximos. Acreditavam que, até então, nos 3 anos com os quais já haviam convivido com Jesus, ele estava apenas assim, começando. Ainda não havia mostrado, de fato, a que vinha. Esperavam o momento em que ele anunciaria, talvez uma revolução, talvez uma revolta, demandando o poder para então poder transformar o mundo, vencer as dificuldades, as desigualdades, que marcavam a tantos corações. É nesse contexto, portanto, que na última viagem que Jesus faz a Jerusalém, ele é recebido nas portas da cidade por uma multidão. Especialmente aqueles que sofriam os danos, as dores da opressão romana, da exclusão. Sobretudo aqueles que queriam restituir, digamos assim, a grandeza daquela nação, queriam retomar o poder, aguardavam ansiosos que o Cristo de fato mostrasse a que vinha, a cara da sua tarefa, da sua missão. Jesus então é recebido como um rei à entrada de Jerusalém. Jovens, anciães, pessoas de todas as condições, que o receberam com palmas, com hosanas, estenderam-lhe tapetes, projetando nele essas expectativas de uma mudança que tanto ansiavam. Cadê essa mudança? Quando será a mudança real? Sem perceber que Jesus já vinha trabalhando naqueles 3 anos de tarefa pública as bases essenciais da sua mensagem ou da mudança que viria trazer. Então recebem, aplaudindo, e conta-nos Humberto de Campos, numa mensagem muito bonita, no livro Lázaro Redivivo, capítulo 17, que algumas pessoas se aproximavam então dos discípulos, Pedro, João, Tiago, que ficaram, digamos assim, fascinados com os aplausos. Ficaram encantados porque começaram a achar que, de fato, estava chegando o momento de assumirem o poder, de assumirem o controle, de fazerem as mudanças que precisavam ser feitas. Aliás, algo que certamente contribuiu também para Judas precipitar-se em dar aquele passo que, julgando fazer o melhor pelo Evangelho e pelo amigo, pelo Cristo, acabou levando à precipitação e à dor. Então, alguns que estavam ali naquela recepção calorosa, a recepção de um rei, começaram a se aproximar dos discípulos e perguntar: e aí? Quando que ele vai apresentar o programa? Quando que ele vai apresentar a lista das reivindicações? Quando que ele vai erguer a sua voz e clamar pelo poder? Quando que a gente vai agir de fato? Porque na visão deles, até então, Jesus não havia agido. Jesus não havia mostrado nada de efetivo. Estavam esperando o momento em que ele de fato ia se mostrar. Qual que é a desse Jesus?
Qual que é a desse cara? O que ele veio fazer? Embora os 3 anos de semeadura, de exemplificação, ainda não viam nada, assim, digamos, de efetivo. Jesus, nesse momento, guarda prudência. Agradece o carinho, porque sabia que por detrás daquilo havia também carinho, embora as ilusões. Agradece o carinho com o olhar, mas recusa aqueles aplausos. Não abona aquilo, porque, na verdade, já trazia a lição de que seria outra a face, a cara da sua proposta e da sua mensagem. Convoca ele uma reunião para aquele dia. E os discípulos então informam àqueles que lhes perguntavam: olha, ele marcou uma reunião para hoje. Muito provavelmente será nessa reunião que ele vai mostrar aí quais são os planos. Que ele vai mostrar a cara da sua tarefa, da sua missão. E de fato, ele havia convocado uma reunião. Reunião essa que nós, os cristãos, sabemos ser aquela da última ceia. Em que Jesus abre a reunião com a lição talvez mais fundamental de toda ela, lavando os pés dos discípulos, como a mostrar que a proposta de liderança, de condução, era outra: não impor, mas servir. Não forçar, coagir, mas amar. Trabalhar com paciência, com humildade, para construir. Mas, enfim, os discípulos ainda não entendiam muito bem o que era isso. E Jesus, conta Humberto de Campos nessa lição, vai explicando melhor para eles qual era o programa, a plataforma do cristianismo, do Evangelho, que será também para nós, espíritas cristãos, a plataforma de ação. Que será para nós, aqui no Brasil, com essa incumbência que do alto recebemos, como desafio de realização, será também para nós a plataforma de realização. Termina a reunião e os discípulos ficam um pouco desapontados. Porque antes de entrarem em reunião, Tiago e João, por exemplo, já estavam discutindo ou pedindo os cargos. Um à direita de Jesus, outro à esquerda. Enxergando nele ainda o comandante revolucionário na terra, não o mestre da iluminação do Espírito. Ficaram decepcionados. Enquanto Jesus continuou conversando com Simão Pedro, alguns deles saíram e foram responder à multidão que esperava lá fora com a mesma pergunta: qual a cara desse Jesus? Qual o programa que ele nos traz? Que é a mesma pergunta que hoje se faz. Num Brasil de tantas lutas e de tantos desafios, qual a cara espera Jesus? Demonstremos. Qual a cara, a face da nossa ação, do programa que nos compete? Então, os circunstantes, logo que viram os discípulos saírem, se dirigiram até eles e começaram a perguntar. E aqui permitam-me ler, porque é muito interessante. O que disse o profeta? Perguntou o patriarca, chefe daquele movimento de curiosidade. Explicou-se, afinal? É interessante isso, porque é como se Jesus nada tivesse feito nos 3 anos anteriores. É como se Jesus nada tivesse mostrado até então. Porque eles queriam ver outra face da mensagem, não a que ele já havia demonstrado. Então eles perguntam: ele se mostrou, ele se explicou, afinal? E é o mesmo que hoje devemos pensar. Que face nós estamos buscando demonstrar, ou que face quer Jesus ou espera Jesus que venhamos a demonstrar? E aí Filipe responde: sim. Ele respondeu, ele falou. Então, qual que é a base do programa da nossa restauração política e social?
Foi direto ao ponto. Qual que é a base aí do programa de restauração política e social? Diante de todas essas lutas que vemos, de tudo que aí está, das exclusões, da falta de direitos, de todos os problemas, o que ele propõe? Igualdade social, né? Olha só o que ele diz. Recomendou o Senhor para que o maior seja servo do menor e que todos deveremos amar-nos uns aos outros. O que a gente vai fazer? Como é que a gente vai agir? Que o maior sirva ao menor e que todos vocês se amem uns aos outros. Apesar das diferenças, apesar dos desafios, apesar dos equívocos que fazem parte de todos nós. Esse é o programa fundamental. Essa é a face ou a cara da mensagem cristã. Aí outro pergunta assim, mas qual que é o sinal do movimento? Como é que a gente vai se mostrar para o mundo? Como é que a gente vai se fazer visto? Um lá perguntou. E é a resposta. Estará justamente no amor e no sacrifício de cada um de nós. Então, como é que o cristão ou o espírita cristão vai revelar os seus ideais ao mundo? Que face ele vai mostrar? Amor e sacrifício diários, cotidianos. Esse é o sinal que espera o Mestre demonstremos nós. A gente já está percebendo que a face que, na verdade, Jesus convida-nos a demonstrar é aquela outra face que ele mesmo fala no seu Evangelho. Uma outra face, um outro caminho ainda desconhecido. Porque o cristão, diante dos desafios que marcavam aquela época, e hoje nós aqui no Brasil, estará entre dois polos. Mas ele vai justamente mostrar uma face diferente, desconhecida desses dois polos. Um polo é o daqueles que não querem mudança alguma. E outro polo é o daqueles que querem mudança a todo custo. No meio disso está a outra face que Jesus nos ensina a mostrar. A da mudança, sim. A do empenho na mudança, sim. Mas de maneira pacífica e amorosa, sobretudo sacrificial. A começar de um empenho cada vez maior de nossa parte por demonstrar esse mundo de fraternidade que ansiamos. Me recordo de Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos falando, no capítulo 12, item 12, lembrai-vos do preceito, amai-vos uns aos outros. E então, diante do golpe desferido pelo ódio, respondereis com um sorriso, e ao ultraje, com o perdão. O mundo certamente se levantará furioso, acusando-vos de covardes. Mas então ergam bem alto a fronte e demonstrem que também a vossa fronte não teme a coroa de espinhos, como o próprio Mestre a teve. Essa é a fronte ou a face que o cristão é convidado a demonstrar. Será atacado por uns, os que não querem mudança alguma, e pelos outros, os que querem mudança a todo custo, ou não importa a maneira pela qual seja feita. Muitas vezes pela violência, pela agressão, pela coerção, pela imposição. Mas esse é o momento de erguermos a fronte e mostrarmos que também em nós vibra a coragem e a capacidade, como ele também, suportar alguns espinhos, pelo amor ao progresso, à humanidade, ao próprio Mestre. Então é isso que ele está dizendo aqui. Aquela multidão esperava uma cara, uma face, e ele estava mostrando outra. O que vale também hoje para nós, que elaboramos aqui no Espiritismo cristão. Alguns esperam uma postura, uma face, outros outra, mas somos convidados a mostrar essa, ainda desconhecida, ainda não tão vista assim, porque mais desafiadora, porque demanda mais de nós.
Então ele segue. As pessoas seguiram perguntando aos discípulos: dirigir-se-á imediatamente a César, fundamentando o necessário protesto? Então ele vai lançar aí uma carta de exigências a César, à política do mundo, para dizer: nós queremos isso. E a resposta: disse-nos para confiarmos no Pai e crermos também nele, nosso Mestre e Senhor. Isso não significa conivência, pelo contrário. Isso significa muito trabalho, mas um trabalho, sobretudo, de base. Do menor para o maior, da base para o topo. Me recordo de uma mensagem de Emmanuel que ele vai explicitar muito bem isso. Está no livro Vinha de Luz, capítulo 174, chamada Plataforma do Mestre, em que ele vai comentar um versículo do evangelista Mateus. Mateus diz assim, falando a respeito de Jesus: ele salvará o seu povo dos seus pecados. É a linguagem das Escrituras, gente, não nos impressionemos. Mas, basicamente, o que ele está dizendo? Qual que é a finalidade maior da vinda do Cristo ou do Evangelho nas nossas vidas? Salvarmos a nós mesmos de nós mesmos. Dos nossos equívocos que nos escravizam às paixões, que nos escravizam ao egoísmo e ao orgulho, para que nós, cada vez mais libertos, possamos também purificar o mundo. Por isso, Emmanuel diz nessa mensagem: é Cristo libertando o homem das chagas de si mesmo, para que o ser humano liberto purifique e transforme o mundo e as instituições. É o trabalho de base. É o trabalho coração a coração. É assim que vai se estendendo, se ampliando este reino de amor, de fraternidade, de perdão, que é a base indestrutível sobre a qual será construída a humanidade do futuro. De coração a coração, numa grande teia de amor. Corações purificados, purificando o lar, purificando as instituições, purificando a civilização. Porque esse é o nosso convite maior, lançarmos na sociedade bases de mais amor, de mais compreensão. Não é isso que o Espiritismo diz no Livro dos Espíritos, quando Kardec vai perguntar aos Espíritos como que se reconhece uma civilização, de fato, na questão 793. Eles dizem: olha, vocês se julgam civilizados, mas ainda não o são. São apenas povos esclarecidos, porque civilização será quando entre vocês puder vibrar aquele amor cristão. Não cristão no sentido da religião cristã, mas amor cristão no sentido do fundamento maior. Aí então vocês poderão se considerar como civilização. O que é o nosso papel então? Nesse mundo de povos esclarecidos, lançar os fundamentos da civilização do futuro. Como? Pelas sementes de amor que pudermos semear. Pelo exemplo de amor que pudermos dar, ainda que isso nos custe sacrifício. Dando sempre ou mostrando sempre essa outra face. Diante da injúria, o perdão. Diante da indiferença, a caridade. Diante do orgulho, a humildade. Essa é a face que o cristão mostra. Essa é a cara que a espiritualidade maior espera demonstremos assumindo esse compromisso com Jesus. Mas continuaram as perguntas. Não se fará então exigência alguma? E a resposta: aconselhou-nos a pedir ao céu o que for necessário e afirmou que seremos atendidos em seu nome. Como Jesus mesmo disse, àquele que busca o reino, tudo mais lhe será acrescentado. Quem se comprometeu com o amor, com o bem e com a justiça, em tudo o que fizer será amparado. Nunca lhe faltará recurso algum, desde que entregue-se de coração à obra. Eles então, os circunstantes, as pessoas que estavam ali, olharam-se
admirados porque esperavam uma outra cara para a tarefa e perguntaram: e a nossa posição? Então o que a gente vai fazer? Aí eles perguntam, né? Não somos o povo escolhido da terra? À época, eles lá em Israel. Hoje a nós. Para que não caiamos numa falsa ilusão de privilégio, de superioridade, não é essa e nem nunca foi a proposta. É pelo contrário, de mais compromisso. E de mais necessidade, eu diria. E aí então o apóstolo responde em nome de Jesus, né? Disse o mestre que não somos do mundo, e por isso o mundo nos aborrecerá, até que o seu reino seja estabelecido. Então é refletir em nossa vida a face ou a realidade desse outro mundo, que um dia haverá de se implantar na terra também. O cristão caminha pelo mundo como quem sabe que daqui não é, mas que está também comprometido em implantar o reino de amor que nos aguarda lá, no futuro e na eternidade, aqui também. Por isso ele traz para este mundo a face do outro mundo, do mundo que esperamos, do mundo que todos ansiamos. E, justamente por não se enquadrar nesse mundo, ele o incomoda. Tanto a um polo como a outro. Os que nada querem mudar, como os que querem mudar a todo custo. Incomoda. Mas eis aí o chamado, o convite. Nesse momento, quando o discípulo falou isso, começaram as primeiras gargalhadas. As pessoas começaram a rir. Falaram, que besteira isso. Que programa mais inútil. Para a gente ver que não mudou muito as coisas, gente. Mas o profeta continuou, o israelita exigente, não assinou algum documento, nem se referiu a qualquer compromisso com as autoridades? Não, respondeu Filipe, apenas lavou os pés dos companheiros. Gente, isso é bonito demais. O documento que Jesus assinou conosco, ele assinou lavando os pés dos discípulos. Como dizer assim, quem quiser caminhar comigo, que lave os pés dos discípulos, ou dos outros também. Como ele mesmo disse na última ceia, assim como fiz a vós, fazei vós aos outros também. Esse é o nosso laço de compromisso. Não é um laço formal, não é um contrato. Pelo contrário, é compromisso coração a coração. Aí o indivíduo que ouviu a resposta diz assim, eu não te disse, Jafé, tudo isso aí é uma farsa. Um moço pedante afiançou, depois de uma risada, muito boa essa aventura dos pescadores. Muito legal. Dentro de alguns minutos, via-se a rua deserta. Então, para aquele outro programa, estava ali cheio de gente disposta a atender. Na hora que é para, digamos assim, para ver, né, a coisa pegar fogo, muitos estavam ali dispostos. Mas quando Jesus, através dos discípulos, mostrou essa outra cara, a rua ficou deserta. E aí conclui Humberto de Campos. Desde essa hora, compreendendo que Jesus cumpria acima de tudo a vontade de Deus, longe de qualquer disputa com os homens, a multidão abandonou-o. Os discípulos, reconhecendo também que ele desprezava todos os cálculos de probabilidade do triunfo político, retraíram-se desapontados. E desde esse instante, a perseguição do Sinédrio tomou vulto e o Messias, sozinho com a sua dor e com a sua lealdade, experimentou a prisão, o abandono, a injustiça, o açoite, a ironia e a crucificação. Então, um a um foram se retirando. Ficou somente ele. Essa foi uma das últimas lições dele. Entre as criaturas, dando-nos a conhecer que é muito fácil cantar hosanas a Deus, mas muito difícil cumprir a divina vontade com o sacrifício de nós mesmos. Essa é a cara ou a face do programa cristão, meus amigos.
É isso que nos está proposto. Já vimos que não é fácil. Já vimos que a incompreensão virá de muitos lados. Mas é esse o convite que nos está feito. Apresentar um caminho diferente. Não o da inércia, da não mudança, nem também o da imposição. O caminho da mudança centrada, pautada no amor, no sacrifício, na exemplificação. Como a sementeira e a plantação mais duradoura que podemos fazer. Crescermos na vivência do Evangelho, trazendo Jesus para viver conosco através de nossas ações e de nossas vidas. Essa a face ou a cara que Ele espera de nós e do Brasil. Dando continuidade à tarefa que lá atrás iniciou e que levou adiante muitas vezes sozinho, graças a essa incompreensão. A proposta, como vai dizer o apóstolo Paulo, um dos que mais investiu na juventude do seu tempo, sabendo as imensas possibilidades que o coração juvenil detém. Dizia ele na sua carta aos Romanos: e não vos conformeis com o mundo. Devemos sim nos inconformar, porque a inconformação com o que aí está, que alimenta, que impulsiona a mudança, mas ele acrescenta o essencial. Dirá ele: mas transformai-vos. Como a dizer assim, quer se inconformar? A inconformação legítima, mais legítima, da perspectiva do Evangelho, está em se transformar. Quando vai comentar essa mensagem, Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 31, vai dizer assim: cresce para a vida superior e revela-te em silêncio, na altura dos teus ideais e dos teus propósitos, convicto de que a sementeira mais proveitosa no solo da alma é a da exemplificação. Clareia-te por dentro, a fim de que a tua presença possa irradiar a mensagem persuasiva do amor. Porque a mensagem do amor por si só, na alma que se fez, digamos assim, o vaso que acolhe o amor, ela irradia, ela fala por si. A luz ilumina, dirá Jesus, dispensando os longos discursos. É isso que Jesus espera demonstremos, irradiemos para a vida, nem tanto por palavras, especialmente na presença e na ação. A luz que irradia do coração, persuadindo, consolando, amparando, despertando as outras consciências para esse mundo novo que todos ansiamos. Essa é efetivamente a mensagem que Jesus nos legou e que foi tão incompreendida, foi até mesmo ridicularizada àquele tempo, e não é diferente hoje. Quando muitos desistem, quando muitos menosprezam ou não compreendem a proposta que está posta para o Brasil, diante das suas lutas e debilidades, lembremos dessa antiguidade, porque os questionamentos eram os mesmos e os desafios daquele tempo maiores. Porque as injustiças que hoje temos, diante das que eles enfrentaram, os primeiros cristãos, são bem menores, ou bem poucas, relativamente. São grandes ainda, mas em relação ao que tinha-se antes, bem menores. E se isso não os desanimou, pelo contrário, os alimentou ainda mais ao exercício, à vivência, também para nós. Porque é sobretudo no momento de sombras mais densas que o alcance da luz se faz maior. É num ambiente marcado pela polarização, pelo ódio, pela agressividade, que a força da caridade, da humildade e do perdão se fazem imprescindíveis e, diria mais, invencíveis. Por isso, se o contexto nos parece desafiador, bendigamos ao Mestre que nos deu a oportunidade
como nunca talvez tivemos antes, nós, os que queremos segui-lo, de realmente demonstrar que estamos dispostos a acender em nós essa claridade da Boa Nova, mostrando ao mundo que busca o caminho da violência ou da inação, a outra face, a face do amor e a face do perdão. Essa cara que Jesus espera o Brasil possa demonstrar. Nós, os brasileiros. O trabalho abnegado, o trabalho amoroso. Eu me lembro de uma mensagem muito interessante que está num livro falando a terra, de um espírito chamado Robert Southey, que foi um historiador britânico do século XIX. E ele vai falar nessa mensagem, através do nosso querido Chico, justamente sobre o Brasil e essa sua tarefa. Em determinado momento, já para o final da mensagem, ele vai dizer assim: o início da tarefa cristã não começou lá no alto, nas autoridades terrenas, mas sim no seio do povo, por meio de homens e mulheres de vida simples, que demonstraram ser a fraternidade, a comunhão fraterna, o melhor veículo desses princípios de regeneração. Jesus, no início da tarefa da Boa Nova, não disputou a governança terrena para transformar o mundo. Não buscou acordos políticos com o Império Romano, nem tampouco um lugar no Sinédrio. Tomou a seu cuidado um grupo de corações humildes e de boa vontade, lançando neles o fundamento do reino divino. O Mestre buscou ou iniciou a tarefa da Boa Nova buscando indivíduo a indivíduo, alma a alma, coração a coração. Chama André e Pedro, depois Tiago e João. Do Mestre aos discípulos, dos discípulos aos seguidores, foi estabelecendo uma grande teia, a ligação do amor entre os corações que formarão esse mundo novo. Eis como se deu o início da tarefa, eis como apresentava Jesus a sua proposta. Muitos irão ainda relutar, muitos irão resistir, desejariam outra cara, desejariam outra face da mensagem cristã. Mas, como bem podemos ver aqui, a face que ele mesmo demonstrou, a face que nos convida a demonstrar é essa. A que não será tão exaltada ou aplaudida pelo mundo, mas justamente a que faz a maior das diferenças. Que possamos, cada um de nós, aceitar esse convite e, como disse lá Santo Agostinho, erguer bem alta a fronte para o mundo, mostrando essa face do amor e do perdão, ainda que tenhamos que, como ele suportou, suportar alguns espinhos. Que Jesus nos abençoe a todos e nos inspire a fazer essa mudança efetiva e duradoura na face do mundo. Muita paz e muita luz a todos.